E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã e hoje a gente dá início a mais uma aula do nosso curso básico em C. Bom, esse é o nosso grupo que vocês já conhecem e a aula de hoje vai ser sobre os condicionais e sobre alguns operadores, tanto aritméticos, quanto lógicos, quanto relacionais. Aqui começando pelos operadores aritméticos. Bom, dentro de C, a gente consegue, do C, né, a linguagem, a gente consegue fazer contas e operações matemáticas com variáveis, com números e tudo mais. E para isso a gente utiliza esses operadores, assim como da matemática que vocês aprenderam na escola. Adição você usa o sinal de mais, subtração você usa o sinal de menos. Na multiplicação, ao invés de vocês utilizarem o x ou um pontinho, vocês usam um asterisco. Então não se esqueçam disso. Para multiplicar os valores aqui em C, a gente usa asterisco. A divisão, a gente usa essa barra. E tem esse novo operador que é o módulo, que é representado por esse porcentagem. Ele é o resto da divisão de dois números. Então, por exemplo, aqui eu declarei duas variáveis e inicializei elas com esses valores, né? A e B. Aqui eu coloquei para printar o quociente dessa divisão, A dividido por B, com essa barrinha aqui, e ele vai printar o quociente, o número inteiro, e aqui ele vai printar o resto dessa divisão, sempre em números inteiros, porque senão ele vai mostrar o número quebrado e tal. Então aqui com números inteiros, e aqui ele printa o resto. Então, por exemplo, sendo o A 20 e o B 5, o quociente vai ser 4 e o resto 0, porque não resta nada, né? Mas se eu, por exemplo, vou mostrar aqui o quociente é 4 e o resto é 0. Mas se eu mudar o valor de B para 6, por exemplo, o quociente vai dar 3 e aqui o resto vai sobrar 2. Então, executando aqui, quociente dá 3, que 3 vezes 6 dá 18 e resta 2 para chegar no 20. Né? Então o resto... Então é isso, é só, né? Ele mostra o resto, esse novo operador. E um exemplo de onde vocês poderiam usar isso é caso vocês queiram um número par, por exemplo, verificar se um número é par. Vocês podem usar o número, né? A, por exemplo, fazer ele módulo 2, que aí ele vai pegar o resto dessa divisão. E qualquer número que dividido por 2 dá resto 0 é par. Então, caso vocês queiram, só um exemplo de onde vocês usariam esse operador. E assim como na matemática da escola, existe uma ordem de precedência. Primeiramente, o programa vai realizar a conta de multiplicação, divisão e do módulo, e depois de soma e subtração. Então, caso você queira primeiro executar essa conta, né, realizar ela, vocês usam o parênteses para especificar. Assim, o programa vai primeiro realizar a conta que está dentro do parênteses e depois o resto. Bom, atribuições aritméticas. Como vocês viram com o Luiz, a sintaxe, né, o desenho de uma atribuição é a variável, o sinal de igual e um valor. Assim como aqui. Aqui eu declarei uma variável A e aqui é um desenho de uma atribuição. Coloquei o valor 5 no A. Caso eu queira atualizar o valor dessa variável, é nessa forma que a gente faz. Coloca a variável A igual a esse valor, que no caso está sendo 5, mais 3 que eu coloquei aqui. Então o valor que vai para cá é o resultado dessa continha, né? Isso vocês já viram. Nesse caso vai estar sendo 8. E é isso. Agora, nesse caso, vocês não ficarem repetindo essa variável, né, reescrevendo ela, tem um jeito mais rápido, mais fácil de escrever, que é essas atribuições aritméticas, que é esse desenho aqui. Vocês, para somar, por exemplo, nesse desenho A igual a mais 3, ao invés de repetir a variável, vocês utilizam só esse símbolozinho, mais igual. Então, essa construçãozinha aqui é a mesma coisa que você escrever A mais igual a 3. É a mesma coisa os dois. Só que aqui vocês estão economizando espaço, tempo, para não ficar repetindo a variável. Então é só um jeito mais rápido de escrever. E caso vocês queiram escrever, atualizar em uma unidade o valor da variável, vocês têm um jeito até mais menor de vocês escreverem, que é isso daqui. Então, caso vocês queiram escrever daquele jeito, é a mesma coisa do mais, vocês usam menos, vezes, divisão, módulo, é a mesma coisa igual aí, né? Só que se vocês quiserem acrescentar em uma unidade, vocês podem utilizar esse desenho aqui para nem ter que escrever o número. Vocês só escrevem, por exemplo, A mais mais. Ele vai estar
acrescentando uma unidade no mais. Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever A igual a A mais 1. Para não ter que escrever isso aqui, gigante, né, vocês escrevem A mais, que vai estar sendo a mesma coisa. Então, é só um jeito mais rápido de escrever. Isso vocês vão utilizar bastante nas próximas aulas, né? Que vocês vão aprender loops e comandos de repetição. E aí vai ser importante e frequente vocês acrescentarem de um em um, né? Então, é isso. Aqui, vendo o condicional, if else. Bom, if else é se não. Então aqui o if executa um bloco de código somente se uma condição for verdadeira, e o else executa um bloco de código se a condição do if for false. Então sempre vai ser essa construçãozinha aqui. If, aqui vocês colocam a condição, e ele executa se essa condição for verdadeira. Ele faz o que está aqui, que é o comando que você vai dar para ele. Se isso daqui for falso, ele entra nesse else, que é o se não. Se isso daqui for falso, né? Se não, ele executa isso daqui, que vai estar mesma construção, um comando que você vai colocar aqui dentro. Então, aqui, para exemplificar, eu declarei uma variável como temperatura inteira, e eu aqui coloquei para o usuário digitar uma temperatura, e aqui eu dei um exemplo de como usa na prática, né? O if else. Se a temperatura for maior que 30, a gente vai ver os comandos relacionais, já, que é o maior, igual e tal, mas já adiantando, se a temperatura for maior que 30, ele printa muito quente. Se não, printa não está tão quente. Então aqui a pessoa vai digitar, por exemplo, aqui um exemplo, se eu digitar 35, ele vai entrar aqui e escrever está muito quente, porque o número é maior que aqui. Se não, se eu colocar um número menor, 10, ele coloca não está tão quente. Que no caso está frio, mas como só tem essas duas opções, ele executa isso. Esse if else, essa construção usando chaves, nesse caso não seria necessária porque só tem um comando aqui. Então sempre ele vai executar o primeiro comando que tiver. Mas é importante vocês já se acostumarem a usar, é um conselho, porque quando vocês forem escrevendo mais condições, mais if elses, vai ficar uma passaroca cheia de coisa, e aí é muito fácil de se confundir, porque se não tivesse essas chaves, mas tivesse outros comandos aqui, ele ia ignorar esses outros comandos e só ia executar o primeiro, e aí isso no meio de um código grande pode passar despercebido e dar errado no código. Então, para evitar isso, é bom colocar as chaves, que é mais fácil. E outra coisa, esse else ele não é necessário. Caso você queira usar só o if, você pode usar. Então, transformando isso aqui em comentário, né, no else, você pode somente usar o if. Então, se o número que eu digitar for maior que 30, ele vai printar isso aqui. Se não, ele não vai fazer nada, porque eu não coloquei um outro comando. Então, o if pode estar sozinho, mas o else sempre vai precisar do if para ele existir. Aqui os operadores relacionais, que eu citei antes o maior, né? Bom, o comando de atribuição você usa igual, então isso vocês têm que ficar atentos, porque quando você vai comparar dois números, você não utiliza somente um igual, porque senão você vai estar fazendo uma atribuição, e aí ele sempre vai ser verdadeiro, a não ser que você atribua o número 0, né? Mas isso é uma outra opção. Aqui, para o igual, vocês utilizam dois símbolos de igual, sempre, para comparar dois valores. Aí, se vocês colocarem que um é diferente também, vocês usam essa construção, que é o sinal de exclamação e o igual. Se um número for menor que o outro, vocês usam esse sinal. Para o menor igual, que vocês normalmente colocariam um risquinho embaixo do menor, aqui em C, né, na programação, vocês utilizam o menor e o sinalzinho de igual. O maior que também vocês utilizam esse sinal e assim por diante. Aqui nos operadores relacionais, só para dar um exemplo, utilizando aquele exemplo que eu dei do número par, aqui ó, se o número módulo 2 for igual a 0, ele executa e escreve número par. Se não, ele escreve número ímpar, porque só tem duas opções. Então, ou ele vai ser par ou vai ser ímpar. Então, nesse caso, eu não precisei escrever nada aqui. Mas caso eu fosse escrever
várias possibilidades, depois desse else eu conseguiria colocar outra condição também. Opa. Então aqui poderia ser tipo, se o A módulo 2 for diferente de 0, número ímpar. Só para um exemplo, que aqui no else vocês podem colocar isso daqui. Ah, tem que ter um if aqui, esqueci. Else if, tananã. E aí vocês vão encadeando vários if elses, por isso que eu falei que no meio de vários if elses as chaves é importante para não confundir, né? Mas nesse caso, como se não for par vai ser ímpar, esse caso aqui não é necessário escrever isso, porque se não for igual vai ser diferente, né? Então pode só escrever desse jeito que vai dar certo também. Bom, aqui os operadores lógicos, o operador e, ou e o não. O operador e, vocês vão representar dessa forma, com dois e's comerciais, e se vocês vão utilizar dentro do if, frequentemente, né? A, E, B, tanana, if A e B, aí executa uma coisa. Para executar isso, vai ter que ser verdadeiro dos dois lados desse ezinho comercial, por exemplo. Então a expressão da esquerda e da direita tem que ser verdadeira para ele funcionar, para ele ser verdade no caso. Senão ele não vai funcionar. O operador ou, não, se um deles for verdadeiro, ele já executa. Então se um for verdadeiro ou se os dois forem verdadeiros, ele executa tranquilamente e vai ser verdade lá. O operador not é para negar uma expressão. Então se o valor lógico dela for 1, inclusive qualquer número aqui em C que não for 0, ele é considerado 1, se você colocar dentro de um dos parênteses do if, por exemplo. Então isso é importante lembrar. E esse sinal de exclamação, ele é para negar uma coisa. Então, um exemplo disso é aqui nos operadores lógicos. Eu dei um exemplo de temperatura, eu declarei uma variável sendo temperatura e deixei o usuário digitar um valor. Ele digita um valor. Se essa temperatura for maior que 30, ele printa isso daqui. Se não, aí eu encadeei para vocês verem um exemplo. Se não, se a temperatura for menor que 30 e a temperatura for maior que 20, ele executa isso aqui. Então, nesse caso, para isso daqui ser verdade e ele executar essa parte da expressão tem que ser verdade e essa parte da expressão tem que ser verdade também, porque tem o operador e. Então aqui, por exemplo, se eu digitar um 10, por exemplo, a temperatura é menor que 30, mas ela não é maior que 20. Então ele não vai executar essa parte e aí vai ignorar. E vai passar para o outro else if. Então se for isso daqui, faz isso. Se não, se isso daqui, faz isso. Se não, se isso daqui, aí eu coloquei também mais uma opção. Se a temperatura for menor que 20 e maior que 10, printa frio. Se não, ele printa esse daqui. Então se nada for verdade, ele printa aqui. E aí, só para executar. Opa. Aqui eu coloquei outro exemplo, que é caso eu vou colocar lá para cima, mas espera aí. Ele vai ignorar essa parte aqui e tá. Ele vai pedir para digitar um número. Se o número for igual a 2 ou o número for igual a 4, por exemplo, utilizando para mostrar um exemplo do comando ou. Se isso daqui for verdade ou isso daqui for verdade, ele printa isso daqui. Se não, ele não faz nada. Como eu digitei aqui, eu só usei o if. Então, nesse caso, não tem como ser os dois, porque vai ser o valor de um número, mas o ou é usado mais ou menos dessa forma, né? Caso vocês queiram usar. E, apagando isso daqui, esse if daqui, ele... Opa. É para um exemplo de como usar o não. Então aqui, se, por exemplo, se não tivesse esse não, se o A for maior que 10, ele printa isso daqui. Agora ele vai pegar o valor de A e vai analisar se isso é verdade ou não. Se você colocar, se ele for verdade, né, ele vai retornar o valor 1 e aí vai executar isso daqui. Se você quiser inverter o valor dessa expressão, você usa isso daqui. Só para tirar isso daqui. Aí.
Se você quiser utilizar, você inverter o valor, você usa esse ponto de exclamação e aí ele nega isso daqui. Então, se o A for maior que 10, no caso de antes, ele printaria isso daqui. Nesse caso, como eu inverti, se o A for maior que 10, ele vai retornar o valor 1 e esse sinal de exclamação, ele vai inverter o valor, sendo 0. Então, ele não vai executar. Então, ao contrário do que aconteceria, acontece agora utilizando esse operador. Então, é isso, só um exemplo. E aqui, por último, o conditional switch case. Ele é basicamente um outro jeito de escrever o if-else. Ele é um jeito mais rápido, mais enxuto de fazer um if-else, utilizando vários casos, só que mais rápido do que escrever vários if-elses, por exemplo. Então ele é uma forma mais eficiente e ele executa um bloco de código específico dependendo do valor de uma variável ou expressão. Então, a construção dele, como vocês vão fazer, vocês vão colocar switch. Aqui, dentro do parênteses, vocês vão colocar uma variável, uma expressão, por exemplo, A mais B, ou sei lá. Vocês vão colocar aqui uma variável. E aqui são os casos. Então, caso essa variável seja 1, do lado de cada case, vocês vão colocar o valor que vocês querem comparar. Então, aqui é a variável A, por exemplo. Aí aqui, case, né? Caso A seja o valor 1, nesse caso, ele executa essa parte. Caso A seja o valor 2, por exemplo, ele executa essa parte. E assim por diante. Pode colocar quantos quiser. Por isso é uma forma mais enxuta, né? Mais rápida de escrever. Com if-else você teria que escrever várias e às vezes perde muito tempo. Ou espaço. Então, esse default é caso nenhum seja verdade. Então, caso essa variável não seja nenhum, nem 2, nem nenhum aqui que esteja embaixo, ele executa essa parte do código. Então um detalhe muito importante é esse break. Vocês não podem esquecer de colocar esse break, porque senão ele vai continuar lendo e executando um por um abaixo dele. Ele só para de executar isso daqui se ele achar um break. Então, por exemplo, se eu não colocasse esse break, ele ia executar isso daqui e o próximo também que tivesse, até ele achar um break ele vai executando. Então é importante vocês usarem o break, senão a lógica, né, a intenção de usar uma condição vai ter sido inútil, porque ele vai fazer tudo. Então é importante, né, fazer isso. Aqui, dando um exemplo do switch case, eu declarei uma variável sendo temperatura, aqui eu coloquei o valor da variável, e aqui switch temp, que é o valor inteiro da temperatura que eu coloquei. Aí eu coloquei os casos. Caso a temperatura seja 30, ele printa calor. Aqui eu coloquei o break, né, para encerrar. Caso seja 20, ele printa refrescante. Caso seja 10, printa frio. E se não tiver nenhum desses três valores, ele printa, sei lá. Então, aqui só para vocês verem funcionando. Se eu digitar 30, ele vai printar essa primeira parte, calor. Se eu digitar 20, vai printar refrescante. Se eu digitar 10, ele vai printar o frio. Então, é isso. Se eu digitar um valor que não seja nenhum desses três, por exemplo, ele vai digitar o sei lá, porque ele entra, caso não seja nenhum desses, ele entra aqui. Então, eu vou mostrar um exemplo, caso não tenha o break. Tirando o break desses dois e colocando o valor 30, ele vai entrar nesse caso, vai printar isso daqui, vai printar isso daqui, vai printar isso daqui, e quando ele achar esse break, ele vai parar. Então ele vai printar esses três, nesse caso. Calor, refrescante, frio. E é isso. Quando você esquece de colocar o break, ele faz tudo, né, até achar o break. Então é isso. Ele é um jeito mais rápido de escrever o if-else, mas tem um ponto negativo que é que você precisa ter valores exatos, né? Não dá para você escrever uma expressão como você usaria dentro de um if-else. Mas é isso. É basicamente isso. Essa foi a aula de hoje e é isso. Abraço.